querido amigo adorador, muito feliz com a sua presença. Agradeço a você que tem vindo sempre aqui no canal. Deixa aquele like, eu peço carinhosamente, para ajudar o canal a crescer. Deixa seu comentário, compartilha aquilo que você está achando dessa jornada maravilhosa de estudar a Bíblia, um capítulo por dia. Em 3 anos teremos lido toda a Bíblia e recomeçaremos. Esse é o nosso propósito aqui, né? Que nós possamos ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Hoje o capítulo é o 25 de Levítico. E aqui nesse capítulo 25 ele fala sobre o ano de descanso e o ano do jubileu. Nesse período de tempo, né, Deus diz que aquele povo que vai entrar na terra prometida, ele já deve dar um sábado de descanso para aquela terra. E ele explica aqui o que significa isso. A terra precisaria passar por um tempo de descanso, é o tempo que Deus estaria preparando, e também preparando o povo para ter confiança de que Deus os cuidaria, os sustentaria. E aqui diz assim: o Senhor disse a Moisés no Monte Sinai: fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. A gente vê o paralelo com o sábado do 7º dia, e isso nos mostra com que seriedade Deus trata o assunto do descanso e da obediência, da própria obediência a Deus. E aqui ele fala também do ano do jubileu, conta 7 anos, 7 semanas, e aí ele vai explicando a partir do verso 8, e eu queria destacar aqui o verso 14, que diz assim, ó: quando você vender algo ao seu próximo ou comprar alguma coisa dele, não explore o seu irmão. Verso 18, observem os meus estatutos e cumpram os meus juízos, assim vocês habitarão seguros na terra. Hoje em dia nós vivemos presos dentro das nossas próprias residências, cercados com grades, nos sentimos inseguros pela violência no mundo. Mas aqui Deus dá uma promessa, ó, se cumprirem, né, ao povo de Israel naquela época, né, se eles cumprissem com os estatutos e mandamentos do Senhor, habitariam seguro. Veja que coisa maravilhosa, né? A terra dará o fruto e vocês terão comida à vontade e nela habitarão em segurança. Se vocês perguntarem, que comeremos no 7º ano, se não podemos semear nem fazer a colheita? Saibam que eu lhes darei a minha bênção no 6º ano para que a terra produza suficiente, né, o suficiente para 3 anos. No 8º ano, vocês semearão e comerão da colheita anterior até o 9º ano, até que venha a colheita do 9º ano. Vocês comerão da colheita antiga. Então aqui era uma lição de dependência, de confiança em Deus. Eles precisariam depender de Deus e confiar que Deus proveria o sustento, assim como ele estava dizendo aqui. Era mais um teste de confiança, mais um teste para o povo de Deus. O capítulo ele é bem extenso, esse capítulo 25, e eu não tenho como ler ele todo, né? Na verdade, eu nem faria isso, porque o importante é que nós possamos ler e estudar a palavra. O objetivo é esse, né? Aqui ele fala também, ó, veja, se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte da sua propriedade, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que esse irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier tornar-se próspero e achar o bastante com que arremir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e assim poderá voltar à sua propriedade. Mas se as suas posses não lhe permitir reavê-la, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá o poder deste, aquele poderá voltar à sua propriedade. Veja aqui a justiça de Deus e como ele pensa, a maneira de Deus agir e pensar, sempre colocando os pobres, aqueles que poderiam vir a empobrecer, ou aquele que já não tinha condições, numa posição de que, num determinado momento, eles poderiam reaver as suas propriedades, poderiam resgatar aquilo que lhe pertencia um dia e não estava mais em seu poder nesse momento por uma questão financeira, né? Por algum motivo veio a empobrecer. Mas aqui também fala as leis a respeito dos pobres. Então, nós, tanto aqueles que têm posses quanto aqueles que têm menos, nós não somos esquecidos de Deus. Tudo ele proveu aqui, e tudo tem nas suas leis. Levítico é um livro extraordinário e nós devemos aprender muito. Às vezes algumas pessoas dizem assim, não, só o Novo Testamento importa. Não, o Velho Testamento tem muito para ensinar, e muitas das leis dos países atualmente são inspiradas na Bíblia. Aqui no Brasil, por exemplo, muita lei é inspirada pela Bíblia Sagrada. Aqui fala, leis a favor dos pobres. Se algum do seu povo se tornar pobre e suas mãos se enfraquecerem, então você tem o dever de sustentá-lo. Ele viverá com você como estrangeiro e peregrino. Não cobre a ele juros nem ganho, mas tema o seu Deus, para que esse seu irmão possa viver perto de você. Então, assim, por que a gente infelizmente ainda não aprendeu essas coisas, né? Então, que possamos ter toda a Bíblia
como regra, como norma de fé, porque aqui a gente só tem a aprender e só tem a ganhar. Que possamos andar em justiça diante de Deus, né? Deus requer de nós santidade, obediência e justiça. Então tome posse disso. Seja um filho honrado para Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por esse livro extraordinário que tem tantas lições maravilhosas para nos ensinar. Quanto mais nós lemos a tua palavra, seja tendo lido a Bíblia 1 ano, 2, 3, mas cada vez se renova e é um prazer, é uma alegria ler a tua palavra. Obrigada porque nós somos um país onde temos liberdade ainda de fé, né? E de ler a tua palavra. Olha por cada um de nós, teus filhos que assistem esse canal, os pedidos no coração deles. Amém. Agradeço a tua presença, tenha um ótimo dia e uma feliz semana.